Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vou trazer para vocês as atualizações do Power BI Desktop para o mês de abril de 2018. Não foram muitas novidades que surgiram nessa atualização, mas tem uma novidade bem interessante que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então surgiu agora a possibilidade de a gente poder criar botões personalizados já com algumas pré-configurações aqui dentro dos nossos relatórios. Então a gente já tinha, por exemplo, um recurso de indicador, onde a gente trabalhava com esses recursos, inserindo através de imagens para conseguir manipular esses indicadores. Agora a gente pode criar esses botões utilizando a guia página inicial, botões e selecionar aqui alguns botões. Perceba que a gente já tem alguns desenhos, alguns ícones pré-configurados aqui. E eu vou selecionar, por exemplo, para esta demonstração, ajuda. Então a gente pode clicar aqui, criar um botão de ajuda. Perceba que a gente tem algumas configurações, a gente pode aumentar aqui. Podemos colocar um texto selecionando o nosso botão aqui nas configurações. Eu tenho o texto aqui, ó. E eu posso colocar aqui, por exemplo, a palavra ajuda, ok? Então colocando a palavra ajuda aqui, a gente vai configurar, a gente pode definir aqui, por exemplo, para essa palavra o seu alinhamento, posso colocar esquerda, direita, ok? Eu vou deixar aqui a direita, vou aumentar um pouco e tem o meu botão. Para esse botão funcionar, basta a gente configurar a sua ação. Existem outras configurações aqui como contorno e ícone, mas eu não vou entrar em detalhe. A gente poderia vir aqui, por exemplo, em ação e falar o seguinte, que para este botão eu quero que ele utilize um indicador, ou que ele volte para a minha página anterior, ou ele utilize o PIR, que eu vou falar no próximo tópico. Então, para nosso exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um indicador que selecione para mim a página de ajuda, que é essa página que eu criei aqui como suporte, só para nos auxiliar no nosso exemplo, ok? Então aqui imagina que fosse uma página onde tem alguns descritivos falando sobre o nosso painel, e eu vou vir aqui agora, olha, em exibição, painel de indicadores, eu já tenho 2 indicadores criados aqui, mas eu vou criar um novo indicador, vou clicar em adicionar, que é nesta página, eu estou na página, venho aqui, vou renomear esse indicador aqui e vou chamar aqui de suporte ou de ajuda, ok? Vou chamar de ajuda e a gente vai vir aqui, olha, em relatórios, no nosso botão agora e vamos falar que nesta ação, tá? Ele vai chamar para a gente o indicador ajuda. Desta forma, se eu pressionar Ctrl aqui no meu modo de design, né, vamos dizer, quando a gente está no Power BI Desktop, a gente está no modo de design, no modo de criação de relatório. Com o meu relatório publicado, eu não precisaria pressionar Ctrl para funcionar este botão, bastaria clicar nele. Eu vou posicionar aqui e se eu pressionar Ctrl, olha o que acontece, ele vai gerar para mim um link criando e direcionando para a página de suporte. Para finalizar este exemplo aqui, eu poderia vir em botões, criar aqui uma seta para a esquerda, por exemplo, e neste botão eu viria aqui em configurar, olha, ação e falaria que eu quero que ele volte à página. Dessa forma, se eu clico aqui nessa minha seta, ele volta para a minha página anterior, ok? Teria outras possibilidades. Eu poderia, por exemplo, eu já criei aqui um indicador, se vocês olharem aqui, chamado sem filtro, que limpa para mim os filtros desta página. Então, se eu seleciono algum filtro aqui, olha, desta forma, selecionei 3 filtros, se eu clicar aqui em sem filtro, ele vai limpar os filtros. Dessa forma, tá? Eu simplesmente salvei um indicador sem nenhum filtro aplicado. Eu posso vir agora em botão aqui, olha, colocar um botão vazio, por exemplo, e posso configurar um texto para esse botão retangular que ele cria aqui, ok? Viria aqui em texto, configuraria aqui escrito limpar filtros, ok? Limpar filtros. E desta forma eu configuraria aqui em ação para ele ir para o meu indicador chamado sem filtro. Desta forma, qualquer filtro que eu aplique aqui, que eu venha aplicar aqui no meu relatório, ok? Dessa forma, eu consigo, clicando aqui em limpar filtros, limpar todos os filtros. Então, essa é uma boa aplicação para a gente utilizar junto com o recurso de indicadores, ok? Os bookmarks aí, que já foi recurso que surgiu em atualizações anteriores. Vamos lá, para a gente seguir, tem o PIR, Perguntas e Respostas, que deu uma melhorada aqui, a gente consegue agora trabalhar com algumas opções novas. Por exemplo, eu posso criar um botão para abrir uma caixa de diálogo de perguntas e respostas. Para quem não sabe, perguntas e respostas é uma opção que você precisa habilitar aqui em Arquivo, Opções, e aqui a gente tem que habilitar em recursos de visualização, que são os nossos recursos de teste, a opção PIR, ok? Que é onde você consegue fazer essas perguntas e respostas. Eu vou criar aqui um botão, novamente, e eu vou criar o botão de PIR. Esse botão de PIR, quando eu crio, ele já cria com esse ícone, eu posso mudar o ícone, obviamente, mas poderia vir aqui, por exemplo, colocar um texto também PIR, para chamar de perguntas e respostas. Vou centralizar aqui, ou até alinhar à esquerda, centralizado vai ficar melhor, certo? Vou posicionar aqui. Vou alinhar esse texto aqui também centralizado mais acima, que não ficou legal. E aqui basta a gente selecionar. Vou aumentar aqui e vamos deixar esse PIR aqui, por exemplo. Tá? Vou deixar esse botão aqui, você poderia configurar um outro botão qualquer, mas o que esse botão faz? Lá em ação, vocês vão ver que eu tenho aqui agora marcado o PIR, que é uma das ações. O voltar a gente já viu, o indicador também. O PIR é o seguinte, quando eu clico nesse botão agora, ele abre uma caixa de diálogo para a gente, chamado Perguntas Sugeridas, que são perguntas que eu posso salvar e manter isso para o meu gestor ou quem estiver trabalhando. Por exemplo, eu quero gerar aqui o top 5 subcategorias por preço médio, por exemplo. Então eu posso vir aqui e digitar, olha,
uma pergunta, tá? Utilizando aqui a sintaxe do PIR, top 5 subcategoria, ok? Ó, top 5 subcategoria por preço médio, por exemplo, por preço médio. Perceba que ele gerou aqui para mim, ó, mountain bikes, road bikes, 5 subcategorias por preço médio, ok? Eu vou adicionar e ele gera essa pergunta para mim aqui, olha que legal. Eu poderia falar o seguinte, eu quero então agora as minhas categorias por maior preço, e ele vai colocando perguntas aqui baseado nas suas medidas criadas, que a gente tem medidas aqui, baseado nas suas dimensões. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, também, eu quero pegar as top 5 cor, ok? Top 5 cor por quantidade de produtos. Então, eu consigo ver aqui as minhas top 5 cores por quantidade de produto, ok? Então, você vê a quantidade de produto aqui, e a gente tem aqui as nossas cores. A cor azul, aqui eu tenho o amarelo e etc. Aí você vai colocando, ele vai salvando os gráficos para você e você pode navegar aqui. Basta você salvar e fechar e dessa forma, quando você ativar novamente, as suas perguntas vão estar aqui para navegação. Você pode criar isso, por exemplo, para criar uma história, um storytelling, contar alguns casos, salvar algumas perguntas ali que você poderia ter alguns gráficos já pré-configurados para exibir durante uma apresentação. Esse recurso é bem interessante, bem legal e ajuda você a direcionar, por exemplo, durante uma apresentação com perguntas que você julgue importante aí, ok? Existe ainda uma coisa bem interessante que se você filtrar aqui, você pode perceber, ó, selecionei o Road Bikes e se eu clicar aqui, olha, vocês vão ver que ele vai filtrar para mim, olha, quando eu coloquei top 5 cor, tá vendo que está mostrando aqui, ó, os filtros da página de origem, incluídos os destaques, foram aplicados? Então, agora eu tinha aqueles valores, olha, como eu selecionei lá, ele mudou as cores para os Road Bikes. Se eu coloco aqui, por exemplo, categorias por maior preço, como o Road Bikes está dentro de uma única categoria, só vai me mostrar bicicletas, ok? E assim por diante, ou seja, todo filtro que eu aplique aqui, ele aplica também lá. Então eu posso limpar os filtros aqui, voltar no meu perguntas e respostas, e vocês vão ver que o cenário mudou. Você pode aplicar o filtro, abrir o perguntas e respostas e seguir, legal? Então essas são as duas atualizações que, na minha opinião, foram bem legais aí. A gente pode, por exemplo, ainda, uma nova atualização agora é colocar um gráfico customizado ou de linha e modificar o tipo de linha. A gente antes não tinha essa opção, mas eu posso vir aqui agora, por exemplo, eu vou colocar esse gráfico aqui de colunas agrupadas com linha e vou puxar aqui, ó, a gente já tem aqui a quantidade de produtos, eu vou puxar aqui agora, por exemplo, o preço médio para a série de linha, ok? Valores de linha, perceba que ele colocou para mim aqui uma linha, eu já até modifiquei, mas você pode configurar isso agora aqui no rolinho, olha, perceba que na parte de linhas a gente tem a opção de formas. E se você dá uma olhada, olha que o estilo da linha está pontilhado, eu posso colocar o tracejado e o sólido era o padrão, ok? Você pode modificar isso aqui conforme você deseja. Além disso, você pode, por exemplo, aqui, olha, modificar um marcador, a gente pode desmarcar ou colocar um novo marcador, e colocar o marcador que você deseja. Vou colocar uma bolinha, vou diminuir aqui e você pode, a gente tem um valor menor que é o 5, tá? Você pode, por exemplo, modificar esse marcador, por exemplo, para aparecer em uma cor diferente. E se você configurar mais um outro, vou colocar agora, por exemplo, aqui a gente já colocou nesse nosso gráfico, a quantidade de produtos e o preço médio, vou colocar agora o maior preço. Vou jogar aqui maior preço, perceba que ele vai jogar outra linha e basta você configurar aí, ó. Voltando lá em formas, a gente pode modificar aqui essas opções, ok? Você pode simplesmente clicando aqui e colocando os formatos, legal? Então, essas aqui foram algumas novidades que surgiram. Além disso, tem novidades que a gente não vou conseguir mostrar aqui exatamente nesse meu relatório, mas, por exemplo, a gente consegue ver que agora, quando você insere um gráfico, as atualizações aqui, ó, as classificações, antigamente aparecia aqui por ordem alfabética e agora ele está classificando automaticamente pelo campo numérico. Se você tem um campo de data, ele vai classificar automaticamente por um campo de data para você não precisar ficar mudando. Isso simplesmente facilita mais produtividade para o dia de vocês aí, ok? Se você tiver um campo de ordem classificado por outro campo, por exemplo, o dia da semana, e você quer classificar isso por um campo numérico para colocar o domingo primeiro, depois a segunda e assim por diante, ele vai automaticamente classificar por esse campo que está classificado por um campo numérico. E assim ficou algumas dessas novidades, ok? Além disso, o segmentador numérico que a gente está vendo aqui, ele agora é nativo, você não precisa mais, tá? Ele já passou a ser uma atualização que antes estava como visualização, você precisava vir aqui e ativar, ele passou a ser agora já um recurso oficial, você não precisa mais ativar esse nosso recurso aqui, legal? E para finalizar, existiram outras melhorias como o SAP HANA, agora você tem agora, por exemplo, o seletor de portas e outras melhorias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não foram tantas novidades assim nessa atualização de abril, a gente vê que todo mês a Microsoft tem se empenhado para colocar novas atualizações aí, mas alguns meses vai ter outras novidades a mais, outras menos, e essas aqui foram as novidades para o mês de abril. Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clique em gostei, se você já conhece o nosso canal e ainda não está inscrito, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, um grande abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula. Valeu, tchau, tchau.